Eu estou elogiando tanto o rosário. A igreja é um tesouro que não tem comparação. Algo como não se sabe dizer o suficiente. Os senhores deveriam folhear esses antigos livros de piedade. Por exemplo, se os senhores folhearem Manual do Cristão, de Gouffinet. Esse Gouffinet é uma coleção magnífica das principais orações de piedade, não que se dizia na cristandade, porque isso era uma tal conta que eu acho que todos os livros, todas as paredes dessa biblioteca, dessa sala aqui, não dariam para se encostarem os livros só com os textos de orações variadas que se diziam naquele tempo. Mas trazia o texto da missa oficial, texto litúrgico da missa, depois vários modos privados de assistir à missa sem acompanhar o texto, depois várias outras devoções, e devoções de um valor incalculável, de uma beleza incrível. Depois os salmos penitenciais, vários outros salmos, textos bonitos da Escritura. Era um tesouro verdadeiramente muito bem escolhido de coisas de piedade. E entre elas, uma devoção que a Igreja sempre recomendou muito, que andou muito afim sempre com o Santo Rosário, e que era a Via Sacra, que os senhores ainda veem, suponho eu, penduradas nas paredes de algumas igrejas. Essa Via Sacra, em algumas igrejas, era rezada todo dia, por ocasião da bênção do Santíssimo Sacramento. No Coração de Jesus era toda noite às 7h30. Começava por uma Via Sacra, em que o padre ia na frente com o sacristão, tocavam no órgão alguma coisa, o padre proclamava: Jesus Cristo carrega a cruz, Jesus Cristo cai sobre a cruz, etc, etc. Ia entre as várias estações. No trajeto entre uma estação e outra, o órgão tocava e o coro cantava alguma coisa em latim, mas a nossa língua é proveniente do latim e se pegava facilmente o sentido do que é, e se acompanhava. Depois, então, terminada a Via Sacra, todo o pessoal ocupava os bancos da área central da igreja e começava o Tantum Ergo, o sacramento, etc. E depois vinha a bênção. Terminada a bênção, todo mundo ia para casa sossegado. Algumas famílias ficavam ainda parlapatando um pouquinho, então, depois se dissolviam e iam todos embora. Né? Eu gostava de ouvir o que conversavam, para ter ideia como era a vidinha deles. Sem saber, estava fazendo sociologia. Mas eu gostava de ouvir. Eu passava relativamente devagar para ouvir o que é que era. Eram as coisas mais variadas, mas de um certo estilo de vida simpático e respeitável. E eu tocava para frente. Bem, a Via Sacra era então outra forma de oração, de piedade, mas havia uma porção de outras piedades, ladainhas à base de santos, terços, coroinhas. Homem, quanta forma de piedade se possa imaginar, que se desenvolvia segundo a piedade dos fiéis e do vigário. Em algum lugar o vigário tinha mais certas devoções, convidava mais para ela os fiéis, a graça soprava mais nesse sentido, naquela paróquia se celebrava mais tal coisa, na outra paróquia tal outra coisa. A igreja parecia um manto recamado com pedrarias as mais variadas. Mas não tem dúvida que na ordem da piedade privada o rosário ocupava um papel privilegiadíssimo. Piedade privada e piedade pública. Essa distinção é muito importante e eu queria fazê-la. Qual é a distinção? Uma coisa é a oração que um de nós faz. Nós fazemos uma oração privadamente. Como católicos, um de nós se dirige, por meio de Nossa Senhora sempre, a Nosso Senhor Jesus Cristo, ou se dirige aos santos anjos da guarda, seus santos padroeiros, etc., e pede favores, ou diz o seu amor, o seu respeito, etc. Os atos de piedade são, para Deus, adoração, para Nossa Senhora, o culto de hiperdulia, quer dizer, uma oração, uma devoção que se tem aos santos, mas hiper, para cima de. A São José se tem protodulia, não é hiper, é dulia como as outras, mas é a primeira das dulias. Depois vem a série de dulias. A adoração devida a Deus se diz latria, são termos gregos, dulia e latria.
por um sentido perfeitamente trabalhado pela igreja, perfeitamente correto. Bem, e nessas devoções, cada um de nós reza por si enquanto filho da Igreja Católica, mas enquanto particular que é. Nós podemos rezar por nós, podemos rezar por outros, por pessoas por quem temos afeto, temos obrigação, que queremos conquistar para o bem da Igreja Católica. Para isso, para aquilo outro, nós podemos rezar também pelos outros. Mas é uma oração que é feita por um particular, privada, portanto, nesse sentido, o culto privado. Outra coisa é o culto oficial da Igreja Católica. Qual é o culto oficial da Igreja Católica? É o culto que é prestado a Deus pela Igreja inteira, e não apenas por um particular. A Igreja que pede a Deus oficialmente como o corpo místico de Jesus Cristo. E, portanto, tendo um valor, a oração, extraordinário. E por isso ela só faz essa oração por meio da voz dos seus ministros. O culto oficial é prestado em nome da Igreja e só pode ser prestado quando ele é rezado por um sacerdote ou bispo da Igreja Católica. Uma freira, por exemplo, de si, não tendo delegação especial da Igreja, não pode pronunciar sequer o ofício como culto oficial. O culto oficial é dado por delegação da Igreja. Essa delegação toca adequadamente ao clero, aos padres e aos bispos. Mas quando eles rezam com um poder, que é o poder da Igreja inteira. E esse poder dá à oração uma eficácia extraordinária. Então, quando é, por exemplo, para pedir alguma coisa a Deus, um padre celebra uma missa para pedir algo a Deus, que é um pedido oficial da Igreja inteira. Quando a Igreja canta um Te Deum, um Magnificat, é o agradecimento oficial da Igreja inteira. E por ser assim, é agradecimento de um corpo cuja cabeça é o próprio Cristo. Vocês compreendem o valor extraordinário que tem. É claro que ambas as formas de devoção têm seu papel na piedade católica. Nós devemos ter alegria, fervor e nos unirmos à oração feita pelo Padre em nome de toda a Igreja, pela eficácia incomparável desta oração, quer para adorar ou para prestar cultos do dia, quer para reparação, para ação de graça ou para petição. Mas nós devemos também compreender que há um papel para a nossa oração privada, nossa oração particular. E essas duas coisas coexistiram toda a vida na Igreja normalmente, santamente. Essa paz, essa concórdia entre essas duas formas de oração é uma coisa que naturalmente estava mais ou menos como, por exemplo, nós respiramos com os dois pulmões, olhamos com os dois olhos. É coisa natural. Eu não vou, como eu estou respirando com o pulmão direito ou esquerdo. Se eu me puser problema, eu começo a respirar mal. Nenhum dos senhores se põe, você não vai. Respirou, foram os dois, está acabado. Eu estou olhando com o direito ou esquerdo. Se eu me preocupar, eu fico mesmo. Não é nada, eu olhei. Está acabado, o resto não tem importância, estou vendo. Está acabado. Bom, assim também a piedade privada e a piedade oficial coexistiam. A piedade oficial, no tempo em que eu comecei a me interessar mais pela piedade, na realidade, poderia ser um pouco mais realçada do que era. Eu me lembro que nesse manual do Goffinet, eu li pela primeira vez o texto da missa. Eu era um rapaz de 20 anos já. Pela primeira vez eu li o texto da missa. Eu confesso que eu fiquei encantadíssimo. No interior da minha alma, eu tinha impulsos de contentamento lendo aquilo. Incomparável. Eu comecei a acompanhar então a missa pelo texto do Goffinet. Chegou a me acontecer que eu passei um longo tempo doente, e um mês mais ou menos, e que eu tinha tanta saudade da missa rezada com aquele texto, que não podendo ir à missa, eu rezava o texto de saudades da missa. Eu evidentemente sabia que o que eu rezava não era missa, que a missa só um padre reza. Mas me parecia que aquela oração privada, seguindo o texto oficial, seria agradável a Nossa Senhora e a Deus. E eu rezava tal entusiasmo que eu tinha. Mas eu usava meu bom Goffinet, livrão grosso, que eu depredava
porque eu sempre fui predatório de todos os meus livros. Quanto mais eu gostava do livro, mais eu depredava. Porque eu folhava e folhava, prestando atenção no sentido, e, portanto, não na folha. E lá ia aquilo, a encadernação, desde logo, contundida.